Olá, para mim é uma alegria muito grande falar sobre o trabalho missionário transcultural. Estamos aqui representando a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Hoje desenvolvemos atividades nas áreas de evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico, ação social e também atuamos nas áreas de calamidade, em situações de catástrofe, de guerras, em pandemias, entre muitos outros projetos no Brasil, como também ao redor do mundo. Uma das frases que tenho usado é que quem envolve com missões transculturais é um caminho sem volta. E para você que está aqui vendo esse vídeo, a PMT está caminhando aí para um patamar de 300 missionários ao redor do mundo, e aí também chegando próximo a 50 países, com mais de 200 candidatos que estão em preparação. Vem aquela pergunta, eu amo a obra missionária, eu posso fazer algo, eu posso servir? Será que a missão é somente para algumas pessoas? Certamente que não. O que me motiva a fazer missões? Toda a nossa motivação, ela não parte porque quero ter uma experiência diferente do que eu tenho hoje. Não é porque eu tenho uma qualificação, então eu quero contribuir com essa qualificação como algo que vai enriquecer o meu currículo. Não. A missão, ela tem um mandato. Então o mandato é para todos que foram alcançados pela graça de Deus, deve ter um compromisso inegociável, irrevogável com o valor das Escrituras que nos traz a ordenância para nós irmos. Então você não deve perguntar se você deve ir. A palavra de Deus já nos enviou há muito tempo. A pergunta é: onde eu devo ir? O que eu devo fazer? E aí é na sua relação com Deus, na sua intimidade com Ele, que você vai construir a ideia de onde o Senhor quer te levar. Então todos nós devemos ter a atitude de serviço, devemos ter a atitude e compromisso de anunciar a glória de Deus ao mundo. A nossa vocação, a nossa eleição tem uma vocação. E a nossa vocação é servir ao Senhor, somos eleitos para proclamar. Então tudo que fazemos é mostrar ao mundo essa glória. Então os fundamentos e o impulso de ir para qualquer que seja atividade em qualquer parte do Brasil ou do mundo é o mandato de Deus, é cumprir uma ordenância estabelecida nas Escrituras. E a gente vê muitos. E certamente, além das ordenanças que o Senhor nos dá, o próprio amor dele, demonstrado a nosso favor, deve nos impulsionar a caminhar e ir em frente. O texto, por exemplo, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque ele amou o mundo. E ele se deu, através do seu Filho, para morrer por mim e por você. Então, quando nós entendemos que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, o amor que ele revelou a nós deve nos impulsionar a compartilhar esse amor para os lugares próximos a nós, os lugares distantes de nós, como também nos lugares mais inóspitos na face da terra. Essa motivação de compartilhar em todas as frentes, em todos os lugares e em todo o tempo. Então a missão transcultural, ela parte não de você querer ter uma experiência, mas você entender o amor dele revelado a você e também você entender e praticar a ordenância que ele deu a você de ir e pregar e de fazer discípulos de todos os lugares. Não existe a prioridade primeiro aqui para depois lá, como também lá para depois aqui. Não.
simultaneamente todos os nossos esforços devem ser voltados para espalhar esse grande amor ao redor do mundo. E uma das coisas que eu ouço bastante é o que eu devo fazer, além de cumprir a ordenança. Talvez você seja uma pessoa que está aí em algum lugar, refletindo, pensando o que pode fazer. Os primeiros passos, eu diria, é que procure estar no meio daqueles que já estão fazendo. Porque você vai ter a oportunidade de compreender um pouco dessa visão, dessa paixão e dessa motivação que cada um tem em fazer a obra de Deus. Então, quanto mais nós estamos envolvidos com aqueles que estão fazendo, a gente vai amplificando a nossa visão, a gente vai tendo a oportunidade de conhecer os desafios, de a gente conhecer as oportunidades. Então, procure se aprimorar, procure se qualificar, estude, leia bons livros, leia a Bíblia. Nós temos tantos cursos transculturais, inclusive a APMT tem um excelente curso que é o CFM, Centro de Formação Missiológica. É um curso que você pode fazer em qualquer tempo, em qualquer época, e tem 2 lugares. Você pode tanto fazer em São Paulo, como fazer no Nordeste, em Recife. Por exemplo, pode fazer um tempo lá, um tempo aqui, conforme a sua agenda e a sua disponibilidade, porque a grade curricular e o conteúdo é o mesmo. E nós temos uma combinação de não somente professores que têm uma boa formação acadêmica, como também têm a experiência de campo. Então, esse curso, ele objetiva ampliar a visão, a sua visão e a visão de todos nós, desse movimento transcultural. A gente vê outras vertentes que não somente a gente tem com um pouco de compreensão, mas a gente começa a abrir mais a mente de que a missão ela é muito mais ampla das informações do que eu tenho. Então, cada módulo você terá a oportunidade de saber mais, vai ter a oportunidade de conhecer professores que têm essa experiência de campo, de alguns missionários que vão lá para dar os seus testemunhos, vão compartilhar os desafios, as necessidades e as realidades que nós temos no contexto do Brasil, porque a PMT, ela, quando se volta em contexto transcultural, a gente vê que o Brasil é um país também transcultural. É um país que tem dimensões continentais. E estima-se que tenhamos em torno de 178 nacionalidades dentro do Brasil. Então, o transcultural se volta para dentro da realidade do Brasil. Por exemplo, contexto indígena, os ciganos, em torno de 1 milhão de ciganos, os quilombolas, os árabes no Brasil, os japoneses. A maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil. Os chineses, né? Hoje os chineses estão espalhando para várias partes do mundo. Os árabes, em vários representantes, várias nacionalidades dentro desse mundo árabe. Os hispânicos, e aí pega esse aspecto aqui da América Latina. Então, além de muitos outros. Então, quando se olha para a realidade do Brasil, você depara com a questão de o transcultural também está dentro do Brasil. E quando você olha para a realidade ao redor do mundo, você vai deparar que o mundo hoje ele é muito grande e ele se tornou, eu diria que, plano, né? Hoje há uma onda imigratória global, né? Pessoas que em alguns países nós teríamos muitas dificuldades de entrar, hoje eles estão migrando para outros e assim a gente está tendo essa mistura global, então a gente pode ter um acesso um pouco mais dificultoso, se podemos usar essa expressão. Então são oportunidades que estão surgindo. Eu vejo aí a vasta maioria da juventude que nós temos nas nossas igrejas, jovens com tanta capacidade, com tanto potencial, com tanta energia, que poderia atuar em vários lugares. Mas antes de simplesmente você querer ir, se prepare, separe um tempo para estudar, separe um tempo para aprender mais, separe um tempo para se relacionar com pessoas
que já estão fazendo, porque só a partir desse momento você então terá uma oportunidade de visualizar do que está acontecendo nesse movimento no Brasil, como também ao redor do mundo. Uma das coisas que eu falo bastante é que o Brasil, se os dados estatísticos no Brasil estão corretos, né? Certamente sempre há uma ampliação ou uma potencialização desses dados, mas se a gente olha aí que tenhamos em torno de 25 milhões a 30 milhões de evangélicos aí nas variáveis denominações, em tese, esse grupo tem o potencial de alcançar ou de propagar o evangelho com maior facilidade. Mas quando você olha ao redor do mundo, as necessidades são muito maiores. Eu lembro de um caso que um colega estava em um determinado país, ele me fez a seguinte pergunta, né? Falou, olha, seria problema eu retornar para o Brasil? Porque algumas pessoas têm me chamado para retornar. E ali naquele momento eu falei para ele, olha, sabe quantas pessoas iguais a você no Brasil? Tem um monte. Sabe quantas pessoas pior do que você no Brasil? Tem um monte. E sabe quantas pessoas melhores do que você no Brasil? Tem um monte. Só que aqui, onde você está, se você sair, o trabalho vai fechar. Então a decisão está em suas mãos. E deixei ele ali refletir sobre essa mensagem que eu passei a ele. Passado um período, ele entra em contato, então ele toma a seguinte decisão: eu quero continuar onde estou, porque eu sei no Brasil tem outras pessoas que também podem fazer pela amplitude da igreja evangélica em nosso país. Então, quando a gente olha no mundo, você vê desafios na África, no continente africano, desafios enormes no continente europeu. O evangelho europeu acabou. Se você olha as grandes igrejas, se chegam a 50 membros, 100 membros, é muito. Muitas igrejas foram vendidas, muitas igrejas hoje são restaurantes, são cafeterias. Algumas delas foram vendidas, são templos muçulmanos. E eu fico pensando, muitas delas se reuniram no passado com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, e hoje algumas são até, tem uma mesa onde se torna um balcão de informação turística. E se olhamos ainda para o leste europeu, as realidades, as necessidades são enormes. Por muito tempo a gente ouvia no meio da igreja o pedido para nós orarmos para Deus derrubar a cortina de ferro, derrubar as estruturas que impediu o evangelho chegar em alguns países comunistas. E muitas dessas barreiras foram por terra. Olha a possibilidade que a gente tem de compartilhar o amor de Deus. Se você vai para a Ásia, para o Oriente Médio, Oceania, cada um desses lugares o tempo todo temos sido desafiados para enviar tantas pessoas no Brasil que a gente fica pensando, poxa, hoje nós estamos aí no patamar chegando para 50 países, mas poderíamos para mais 50. Mas onde estão aqueles que querem ir? Onde estão aqueles que poderia dizer, Senhor, eis-me aqui? Onde estão aqueles que poderiam fazer a pergunta, Senhor, eu vou, me mostre onde? E nós, como a PMT, temos inúmeros lugares onde nós podemos enviá-los. Precisamos conhecer, certamente, você, conhecer o seu perfil, conhecer as suas habilidades, as suas capacidades, e assim, dentro desse conhecimento, dar a direção e a orientação dos próximos passos para atender essa demanda. Então, quando a gente vê a realidade no mundo, e vemos aí a potencialidade de muitas pessoas de várias idades, uma faixa etária, tanto o mais novo como o jovem, o mais velho, todos eles são muito bem-vindos.
A gente aproveita todo o potencial do mais velho, né? Que já aí muitos estão aposentados, mas os filhos já estão encaminhados, tem a experiência, tem a bagagem de vida, e aí juntamos com o jovem que tem um vigor físico, que tem um ânimo. Essa combinação, ela se torna uma combinação fantástica para o avanço da obra de Deus. E poderia talvez você perguntar, mas em termos práticos, você pode perguntar o que eu devo fazer? Bom, conversar com a sua liderança, conversar com o seu pastor e mostrar para eles que você tem o desejo de servir a Deus, ou a longo prazo ou curto prazo. Entre em contato conosco e assim nós vamos orientá-lo dos próximos passos. Talvez você pode ter uma combinação dentro da sua igreja, pessoas com vários perfis, e aí a gente pode montar uma equipe, pensar em uma localidade e aí fazer um projeto de curto prazo. Certamente é importante que o grupo seja membro de uma igreja presbiteriana e que também tenha a recomendação da sua liderança, do pastor, para poder então desenvolver um projeto de curto prazo. Então, a conclusão que eu tenho chegado é que nós temos um leque tão grande de irmãos espalhados no Brasil, e eu faço essa pergunta: por que você não dá o próximo passo? Por que você simplesmente não cumpra a ordenança do Senhor em ser um proclamador? As coisas estão aí na nossa frente. Nós só podemos viver a nossa própria geração. E a nossa vida passa muito rapidamente. A cada dia estamos ficando mais velhos. Então a gente tem que aproveitar o tempo de hoje. O tempo é agora. E o momento é oportuno a partir desse dia. Então a gente gostaria de desafiá-lo a refletir sobre o que nós conversamos aqui. Gostaríamos de desafiá-lo a que você orasse a Deus, pedindo a Ele que abra o seu coração, abra sua mente para compreender a vontade dEle para a sua vida. E a partir dessa compreensão, então você dê o próximo passo. Ande. Não fique somente esperando. Ande. Faça contatos. Crie a possibilidade de se relacionar com pessoas. Busque informações. Hoje nós temos a tecnologia e a tecnologia ela é global. A tecnologia está aí nas nossas mãos. Nós temos aí o computador, temos a internet, temos os smartphones que nos levam a essa conectividade no Brasil e ao redor do mundo. E a PMT está nós estamos no site www.apmt.org.br. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Agora estamos também desenvolvendo as nossas exposições através do podcast, entre muitas outras redes sociais que estão aí no segmento virtual, na internet. Então você tem acesso às informações. Nos procure. A nossa vida passa muito rapidamente. Não chegue aquele momento em dizer: poxa, eu poderia ter feito isso ou poderia ter feito aquilo. Faça agora e que Deus abençoe muito a sua vida. E esperamos que em breve você faça contato conosco para juntos caminharmos para um campo transcultural. Te espero. Deus abençoe você e abençoe a sua família.